Kobe 1993, runway 06, cleared for takeoff. Olá a todos, bem-vindos à primeira edição do podcast Pode Voar, apresentado pelos vossos hosts Andreia e Rodrigo. O episódio de hoje é dedicado e vamos explorar um tema que já é familiar à maior parte dos alunos da UBI, em particular os alunos de Engenharia e de Engenharia Aeronáutica, que é o Air Cargo Challenge. Vamos tentar perceber melhor do que é que se trata esta competição. Portanto, o Air Cargo Challenge é uma competição bianual organizada pela Euroavia, a Associação Europeia de Estudantes de Engenharia Aeroespacial, e tem como principal objetivo a construção de um aeromodelo telecomandado que consiga transportar a maior quantidade de peso possível, obedecendo a critérios especificados pela organização. As duas primeiras edições do Air Cargo Challenge, em 2003 e 2005, realizaram-se apenas a nível nacional, portanto só em Portugal. Decorreram em Lisboa, sob a coordenação da APAI, mas o sucesso alcançado foi tão grande que acabou por chamar a atenção de organizações como a Aeroavia, que decidiram transformar esta competição num evento a nível europeu. E desde a primeira edição que a Universidade da Beira Interior já é presença assídua no Air Cargo Challenge, tendo já ganhou a competição 3 vezes, em 2013, ou seja, a primeira edição, em 2007 e em 2011. Sendo que, para além de vencedora, foi também responsável por organizar as edições de 2009 e 2013. Para nos explicar um bocadinho melhor no que é que consiste esta competição e também para nos dar alguns insights sobre os progressos para a edição de 2022, temos connosco o chefe da atual equipa do Air Cargo Challenge, Pedro Gouveia, aluno de 4º ano do mestrado integrado em Engenharia Aeronáutica, e Joana Silva, aluna de 5º ano do mestrado integrado em Engenharia Aeronáutica. Olá Joana, olá Pedro. Talvez começávamos por perceber o que é isto e em que é que consiste realmente o Air Cargo. Porque o pessoal acaba por saber que há um objetivo principal, é preciso construir um avião, e depois cada ano há várias limitações, restrições que são impostas aos aeromodelos que têm que construir. Talvez começávamos a perceber então o que é que consiste realmente o Air Cargo. Podes talvez começar tu, Pedro. Primeiro de tudo, olá Rodrigo e olá Andreia. Gostávamos de vos agradecer em nome da equipa pelo convite. Nós estamos muito contentes de estar aqui e de poder explicar melhor aos estudantes do curso e não só em que é que consiste o Air Cargo, um bocadinho mais do que eles já conhecem. Respondendo agora à tua pergunta, tudo o que vocês disseram muito bem, vocês vê-se mesmo que estudaram sobre o assunto. O Air Cargo é uma competição que já começou desde 2003, nós já ganhamos 3 vezes, já fomos algumas vezes a equipa organizadora. E em que é que isso consiste? Bem, basicamente é uma competição de design build on fly, onde cada equipa universitária projeta e constrói o avião, de modo a obedecer a requisitos de missão que são estipulados pelo protocolo, que é normalmente disponibilizado 1 ano antes da competição. Inicialmente começou por ser uma competição que valorizava apenas o peso máximo à descolagem, mas passou a ter em conta também a capacidade de manobra e a velocidade máxima. Nesta edição, o objetivo é simular uma situação de emergência médica. Por isso, a carga útil vai deixar de ser chumbo e vai passar a ser sacos de água com farinha de amido para simular sangue. Para além disso, vai também ter todas as fases que seriam necessárias para realizar essa missão na prática, que é a fase de descolagem, voo de subida, voo livre, descida e aterragem. Uns detalhes mais técnicos são que a descolagem tem que ser efetuada em 40 ou 60 metros, sendo que em 40 metros obtemos uma maior pontuação, mas também sacrificamos algumas características que nos poderiam dar mais pontuação noutras fases, e é um bocado aí em que entra o projeto de engenharia, é decidir o que é que nos compensa mais, se é ter mais pontos aqui ou ali, se é modificar o avião melhor para termos melhores condições na descolagem ou na fase de cruzeiro, e etc. E basicamente é isto. Ok. Não sei se por acaso a Joana quer acrescentar mais alguma coisa, Sim, eu penso que o que se pretende mais nesta próxima edição, o que a organização pretendia, era fazer com que o Air Cargo passasse a ser uma competição que simulasse mais a realidade. Ou seja, neste caso, uma emergência médica, levar bens médicos de um local para o outro. E pronto, é por essa razão que desta vez a carga útil será sacos de sangue, que à partida será um problema, por causa do seu volume, de termos que ter uma fuselagem maior do que costumava ser antigamente nas outras edições. Mas eu acho muito interessante
este novo regulamento terem atenção a estes problemas e situações reais. Sim, claro. E tem algum tipo de tempo de voo para esses bens médicos? Tem que levar durante algum tempo ou isso não é especificado? Então, na fase de descolagem não temos qualquer tempo limite. A única condição é que o avião tem que descolar em 60 metros e se descolar em 40 recebemos pontos bónus. Na fase de voo de subida, nós temos que atingir uma altitude mínima de 10 metros e uma máxima de 120 metros. E temos a pontuação máxima para uma altitude de 100 metros. Ou seja, a pontuação cresce de 10 metros até 100 metros e decresce de 100 metros até 120. Se não atingirmos os 10 metros ou ultrapassarmos os 120, perdemos os pontos relativos à fase de subida. Na fase de voo de cruzeiro, temos 2 minutos para voar livremente. Na fase de descida e na fase de descolagem não temos qualquer tempo limite associado. Ok. Faz sentido, não é? E tem que aterrar pronto em segurança. Ok. Portanto, dá para ver que há toda uma versatilidade aqui associada à competição em termos de objetivos que são atingidos, também para se adaptar àquilo que fará mais sentido de um ponto de vista cotidiano. No entanto, há também uma perspectiva um bocadinho mais fixa, que seriam as condições que são precisas reunir para formar uma equipe e para conseguir competir. Quais são os termos que são impostos para realmente poderem participar na competição? Talvez queiras responder, Joana? Sim, a equipa deve ser constituída entre 4 a 7 membros e pronto, temos de ter pelo menos 18 anos. Deve ter um piloto, a equipa, que não necessita de ser um estudante, mas todos os outros alunos devem estar associados a atividades da universidade. Temos que ter também um professor responsável, que no nosso caso é o professor Miguel Silvestre, e a nossa equipa então é constituída por 7 alunos do mestrado integrado em Engenharia Aeronáutica. Temos um aluno do 3º ano, 3 alunos do 4º e 3 alunos do 5º. E estas são as condições que são impostas para que possamos participar no Aircargo. O piloto tem que ser certificado de alguma forma? Por exemplo, nós sabemos que para as nossas provas do 2º ano o piloto tem que ser certificado. Para vocês poderem pilotar lá também tem que ser certificado? Sim, o piloto tem e tem que ter seguro também. Ok. Pronto, já que estamos também na parte dos membros e da composição da equipa, perguntava-vos também como é que vocês se dividem, como é que funciona a divisão de tarefas, porque provavelmente nem toda a gente está a fazer a mesma coisa, tem que dividir isso para conseguir chegar a algum lado e com certeza algumas pessoas são melhores que outras em determinadas tarefas. Perguntava como é que vocês organizam essa questão então. Então, a nossa equipa divide-se de uma forma mais autónoma, ou seja, quando nós vemos que necessita ser realizada uma tarefa, por exemplo, uma tarefa manual, quem estiver disponível ou quem se sentir mais confortável em fazê-la, vai fazê-la. De preferência nunca sai uma pessoa, mais do que pelo menos 2. Uhum. E temos também a fase de projeto, onde normalmente toda a gente participa. E é algo um pouco diferente da fase de manufatura, que são essas as nossas 2 fases principais quando se trata da construção do aeromodelo. E em termos de que, pronto, na fase de projeto é necessário termos mais minuciosidade com as mãos e mais paciência, e nem toda a gente consegue chegar ao nível desejado. É claro que toda a gente consegue fazer o necessário para construir a aeronave, mas há sempre aquelas pessoas que têm mais jeito e quando é necessário fazer algo mesmo a sério, recorremos a essas pessoas. E pronto, é assim que se divide a equipa. Sim, acho que já deu para ter uma ideia mais ou menos. Portanto, também este trabalho deve estar associado a algum tipo de datas limites com que têm que trabalhar. Há alguma que acham que seja assim importante mencionar? Datas que tenham estipuladas? Sim, nós temos algumas datas que temos que cumprir, como por exemplo o relatório preliminar que deve ser entregue em março de 2022 e o relatório técnico em maio. De seguida vamos ter que apresentar um vídeo que prova que a nossa aeronave é capaz de voar e será em junho.
Pronto, e a competição será em julho de 2022. Estas são as datas que são dadas pela organização da competição. Já agora, só para ter uma noção de vocês, desde quando é que começaram a trabalhar nisso? Porque é uma competição que acontece de 2 em 2 anos, não é? Portanto, começam a trabalhar um ano antes, ou é que vocês é que decidem? Sim, eu penso que foi logo a competição, houve uma competição em 2019 e nós começámos a trabalhar no ano seguinte, pronto, a preparar-nos, a saber o que era necessário, ter mais experiência para agora podermos estar nisto um pouco mais a sério. E vocês, imagina, nós sabemos tipo os critérios do Aircargo, como já falámos, os critérios mudam, os objetivos do Aircargo mudam. Vocês conseguem trabalhar com tanta antecedência e já saber mais ou menos para o que é que estão a trabalhar, na medida, por exemplo, se já saberiam agora que seria um socorro médico? Não. Na altura em que começámos a trabalhar, nós guiámos-nos pelo regulamento de 2019, porque nós sabemos que, de antemão, que não varia assim muito. Pelo menos do historial das edições, entre edições, o regulamento não costuma variar assim muito. Então dá para nos guiarmos pelo anterior, para prepararmos já uma equipa para o próximo. Aquilo que nos impressionou mais foi realmente o facto de terem de trocar os pesos de chumbo para sacos de água e uma outra limitação, que é que o avião tem de caber num rombos. Para quem não sabe, o que o rombos é uma figura geométrica com os lados todos iguais, no nosso caso é 1,5 m, e onde se pode variar os ângulos entre lados. E o avião tem que caber aí montado. Isso aí é também um fator, é dos fatores mais, ou se calhar o mais limitativo, porque limita-nos a envergadura, limita-nos o braço da cauda, que são se calhar os pontos mais importantes da aeronave. Ok, pronto, mais uma restrição para aquela lista que falámos do início. Portanto, a caixa que tenho que fazer é só, pronto, para transporte da aeronave, do aeromodelo? Não, essa caixa, normalmente o que limitava as edições passadas, nas edições passadas, o tamanho da aeronave era realmente a caixa de transporte. No entanto, este ano, o que eu te falei agora do rombos não é uma caixa de transporte, é algo que eles vão lá ter, que vai ser, suponho eu, comum para todas as aeronaves. As aeronaves têm que estar montadas e a equipa coloca-as lá dentro. Se couber, o avião está apto para voar. Se não couber, ou tem que ser feita alguma modificação ou vai-se ter declarado inapto. Ainda não sabemos como é que vai funcionar. E para essas medidas, ou seja, para as medidas que conseguimos ter com as limitações do rombos, a caixa de transporte neste ano não é um fator limitativo. Não sei se me fiz entender. Sim, acho que sim. Pronto. E já que estamos nesta parte, talvez passava aqui a perguntar-vos, tanto a um como o outro, acho que não faz muita diferença quem se sentir mais à vontade a responder a isto, que é exatamente no que é que consiste o aeromodelo atual. Provavelmente não conseguem responder ainda a tudo, porque pronto, ainda estão a tratar dessa situação, não é? Mas pelo menos quais são os princípios em que se baseia a sua configuração, que tipo de testes, que tipo de experiências é que estão a fazer para conseguir construir o aeromodelo de 2022? Bem, o aeromodelo nós ainda não definimos completamente, mas tem alguns requisitos que alguns já falámos que que são obrigatórios cumprir. Outros que ainda não falámos foi, por exemplo, o motor. O motor será igual para todas as equipas. Cada equipa não pode escolher o motor que vai utilizar, é igual para todos. E a hélice, temos 2 opções e cada equipa escolhe, dentro das 2 opções, escolhe uma. Pronto, pois tem esse requisito da aeronave ter que caber dentro do rombos, e fora isso também foi um fator que pronto, foi novo e foi necessário efetuar algumas análises para decidirmos, ok, será melhor termos uma envergadura maior e um braço de cauda mais pequeno, ou será melhor ao contrário? Pronto, isso são os requisitos que são dados pelo regulamento deste ano. Fora isso, a configuração ainda não está completamente definida e ainda é algo que estamos a trabalhar.
Ok, pronto. Dentro desses requisitos todos ainda estão, portanto, nesta fase, nesta altura, ainda estão a tentar encontrar qual é a melhor configuração para satisfazer isso tudo da melhor forma, não é? Então, nós nesta fase já temos quase tudo da configuração definido. Aliás, os princípios fundamentais do avião já estão definidos, como por exemplo a posição da hélice, formato das asas, o perfil alar a usar, as empenagens. Falta apenas retocar, se calhar, alguns detalhes que ainda têm que ser testados com sistemas de aquisições ou testes de túnel de vento, para que depois consigamos realmente obter o melhor resultado. É uma competição de alto nível onde todos os detalhes contam e tem que ser tudo aperfeiçoado ao máximo. Depois há outras coisas que obviamente também não podemos referir aqui no podcast, porque são informações que vão afetar o outcome da competição, mas quando estivermos lá mais para a frente, acho que não deve haver problema nenhum, lá para maio ou assim, onde já não der para modificar nenhum avião. Ok, perfeito, sim, sim. Imaginei que houvessem coisas que não podiam revelar, não é? Mas pronto, de qualquer forma tinha curiosidade e acho que o pessoal em geral interessado tinha curiosidade, por isso obviamente tinha que fazer esta pergunta, não é? Claro, claro. Portanto, estávamos a falar também que vocês têm que efetivamente fazer testes e verificar se a aeronave e o aeromodelo que estão a construir satisfazem as condições que são impostas em competição. Que tipo de testes, quer com recurso a software ou quer mesmo de uma forma mais experimental, é que precisam de realizar e que levam a cabo para ter a certeza que o aeromodelo é viável e que satisfaz as condições que andam à procura? Nós efetuamos principalmente, claro que antes de construir o aeromodelo, pronto, efetuamos as análises, utilizamos softwares, o CATIA V5, o ANSYS, o XFLR5, e são uma grande ajuda, mas no final o importante será obtemos o avião final e temos que verificar se o avião está de acordo com o que nós necessitamos, se cumpre todos os requisitos, e isso é muito importante. Basicamente, temos que efetuar testes estruturais para termos a certeza que toda a estrutura irá aguentar com o peso do avião, e também os testes de voo, verificar se está tudo em ordem, se o piloto se sente bem a pilotar o aeromodelo. São tudo testes muito importantes. Pedro, se quiseres complementar, acrescentar alguma coisa? Sim, eu posso falar de um dos testes estruturais que se faz lá na competição e que fazemos aqui também. É um teste estático, onde basicamente o que se faz é segura-se no avião ou apoia-se o avião perto das pontas da asa para simular a carga que ele estará a sofrer durante o voo. E é interessante referir que esse teste é mais rigoroso, aliás, é mais intensivo do que se o avião estivesse mesmo a voar na realidade. Ou seja, se ele passar esse teste, quase certeza que não parte durante o voo. Sim, isso é um teste que realizam sempre antes de voar, de uma aeronave voar na competição, para ter a certeza que não vai ocorrer nenhum acidente. E esses testes vocês, por norma, fazem sempre antes, não é? Antes de ir para a competição, mas depois, de qualquer forma, é sempre testado lá, não é? Para saber se o aeromodelo é viável para participar. É isso? Sim, tem tudo de ser testado lá. Nós é que sabemos o que eles vão lá fazer e simulamos aqui para ter a certeza que quando forem os membros da organização fazer, não acontece a surpresa. Ok. E já agora também perguntava, e porque isto é um bocado óbvio que os conhecimentos e o que vêm a aplicar ao longo do air-cargo não aprenderam tudo nas aulas, não é? Há muita coisa que provavelmente têm que aprender por vocês próprios, enquanto equipa, e por isso perguntava que tipo de competências é que tiveram que desenvolver, provavelmente ainda terão de desenvolver, para conseguir construir um aeromodelo. Bem, então, essa é uma pergunta interessante. Eu falo por mim, não sei se a Joana concorda, por favor que diga. Quase todas as bases que eu tenho aprendi com as aulas, mas pronto, para o air-cargo é necessário coisas muito mais detalhadas, incidirmos mais acerca do estudo de uma peça em específico, ou da asa, ou das empenagens, ou mesmo da fuselagem, e pronto, isto é o mínimo. Esses detalhes todos aprendi com o air-cargo, porque primeiro é algo que não é suposto, se calhar, ser relacionado nas aulas, os professores não têm tempo de dar isso tudo, é impossível.
e é algo que com o Air Cargo temos que aprender, porque vai ser essencial para a competição. O que é que tu achas, Joana? Aprendemos nas aulas, mas há muita coisa que não, por exemplo, nomeadamente diferentes métodos de construção do aeromodelo. Isso é alguma coisa, algo que mesmo que falemos nas aulas, não vamos saber como fazer na realidade. E o AirCargo permite-nos mexer nas coisas, construir, ter realmente noção de como é que é fazer mesmo a aeronave. Isso é algo que nas aulas não fazemos. Sim, sim, tem que ser um bocado autodidatas para perceber as coisas e tal, não é? E pesquisar isso, porque pronto, só com as aulas não é suficiente. Os métodos de construção são só a coisa mais básica que obviamente não vamos aprender, pelo menos nas nossas cadeiras. Mas tem também a componente, se calhar, do XFLR5, grande parte do que sei é graças ao Air Cargo. Do Katia, pronto, isso aí se calhar não tanto, porque somos obrigados a aprender tanto para design aeronáutico computacional, como para estruturas aeroespaciais, 1 e 2. Mas há também o ANSYS, muitas coisas do ANSYS que aprendi foi no Air Cargo e noutros projetos. Basicamente para dizer que se aprende muito nos projetos, porque estamos a fazer alguma coisa que realmente vai ter um significado na prática. Não que o que façamos na universidade não tenha no futuro, mas é algo que não conseguimos ver bem. Sim, temos a teoria que aplicamos e a seguir vemos os resultados da teoria que aplicamos na prática. Sim, sim, pronto. E daí também a importância de participar neste tipo de competições, neste tipo de projetos, para conseguir realmente passar um bocado da teoria para a prática, não é? Ver nascer alguma coisa que uma pessoa aprende e uma pessoa sabe. E, portanto, esta torna-se uma parte importante da nossa e vossa, consequentemente, educação enquanto futuramente engenheiros aeronáuticos, pela complementação que fornece ao conteúdo teórico que nos é fornecido da universidade. Seja na parte dos softwares de simulação, como referiste, no ANSYS, no XFLR5, que são softwares com que nós trabalhamos muito, mas também pela parte da construção e da prática mesmo envolvida. Sendo uma coisa que se pode considerar de relevo para a nossa preparação, acho que tem o apoio necessário por parte da Universidade e de organizações nacionais, que é dado o destaque que é merecido e o relevo que é merecido à competição. Joana, se quiseres responder. Sim, eu acho que nós temos o apoio tanto da faculdade como do departamento, principalmente por parte dos professores, que nos dão toda a ajuda que nós necessitamos para que consigamos levar este projeto para a frente. Relativamente a outros tipos de ajuda, nomeadamente ajuda financeira, nós procuramos o apoio de outras entidades externas à faculdade, independentemente dessas empresas estarem ou não relacionadas com a área da aviação, porque este tipo de ajuda é muito importante para que nós possamos projetar e desenvolver um bom aeromodelo sem que tenhamos de ter em conta restrições, por exemplo, de material. Nós não podemos estar a tentar desenvolver o aeromodelo e pensar não consigo fazer isto porque não tenho o material necessário. Não, então nós tentamos sempre procurar ajuda fora da universidade para que seja possível realizarmos o aeromodelo como nós achamos que irá ter a melhor prestação. E claro, toda a ajuda é bem-vinda para conseguirem fazer o que é preciso. Sim, toda a ajuda. Pedro, se quiseres complementar, estás à vontade. Sim, o que a Joana disse é verdade. Nós temos muita ajuda da parte da universidade e principalmente do departamento. E sem esquecer o professor Silvestre, que ele é o nosso professor responsável e que nos dá toda a ajuda essencial, a quem nós somos muito gratos. Depois temos também, como a Joana falou, a ajuda de entidades externas que podem ser ou não da área da aeronáutica, mas das quais nós necessitamos de ajuda. Pronto, talvez perguntava, e esta pergunta para vocês dois, tanto para ti, Pedro, como para a Joana, o que é que, primeiro de tudo, e pronto, é preciso muita motivação e dedicação para conseguir levar avante um projeto destes. Perguntava, e talvez começava então para a Joana, o que é que te motivou, o que é que te cativou para te juntares à equipa? Eu acho que o principal motivo por ter decidido que queria participar no Air Cargo foi,
como já falámos anteriormente, ver aplicado tudo o que já aprendemos e o que ainda iríamos aprender no Air Cargo numa atividade real e participar numa competição e poder ver como é que outros alunos de outra universidade também vão fazer os seus aeromodelos. Acho isso muito interessante. E não apenas efetuar trabalhos teóricos. Pronto, nesta situação nós conseguimos fazer o aeromodelo e ver, ok, isto aqui fomos nós, a equipa toda, reunimos os nossos conhecimentos e conseguimos fazer isto. E aí nós podemos ver, ok, o que eu aprendi nas aulas, o que eu aprendi no Air Cargo realmente deu frutos, porque temos aqui este aeromodelo e ele será aplicado numa competição, neste caso. E pronto, também o gosto pela aviação, não é? E por realizar um projeto destes, tudo isso fez com que eu me quisesse juntar à equipa do Air Cargo. Sim, pois, claro. É porque isto é muito interessante ver aviões e estudar as coisas nas aulas, mas nada como construir mesmo um avião e vê-lo efetivamente a voar, não é? Acho que é uma sensação quase inexplicável. Sim, eu acho que faz muita diferença apenas saber como é que o avião funciona e realmente fazer. Eu acho que faz uma grande diferença. Agora tu, Pedro, o que é que te motivou, cativou para te juntares à equipa? E sobretudo como chefe, não é? Sim, bem, para além de tudo o que a Joana disse, com o qual eu também concordo, um grande fator que me levou a entrar para o Air Cargo foi o facto de eu sentir que, principalmente depois de ter tido DAC, que não tinha aprendido tudo aquilo que eu queria, depois de estar a mexer no XFLR5, principalmente, que é um software que simula a parte aerodinâmica do projeto da aeronave. E então eu decidi, epá, eu gostava de aprender um bocado mais, então temos o Air Cargo, por que não entrar? E foi isso. Depois comecei a aprender um bocado mais e uma coisa cómica que eu se calhar vou-vos dizer é que, falando também de DAC, vocês estão, a Andreia está a fazer o DAC Challenge. Eu ainda me lembro na altura que eu e o Hugo, éramos nós os dois da mesma equipa, tínhamos tido um problema com o nosso perfil, que nós não conseguíamos obter resultados para velocidades acima de 12 metros por segundo. E há umas 2 semanas eu descobri porque é que isto estava a acontecer. Então, pronto, é para se verem que realmente, eu sei que não duvidam disso, mas pronto, foi um exemplo assim mais caricato do que podemos aprender no Air Cargo. E ainda nesta linha de conversa, já tocámos um bocadinho no tema, mas aproximando um bocadinho de novo, que benefícios e que vantagens é que vêem em competir e realmente marcar presença na competição que estamos a discutir? Pedro, se quiseres. Opa, se calhar das maiores competências, que foi tudo o que já falámos até agora, é ver realmente como é que é a fase de projeto de uma aeronave. Nós trabalhamos desde construção, projeto conceptual, projeto detalhado e vemos realmente como é que se processa a construção da aeronave. Para quem gosta do campo da aviação e da manufatura, tem também a parte que eu acho que é uma coisa que nos falta no curso, é a parte da construção. É trabalho em materiais compósitos. É aquilo com que nós mais trabalhamos em termos de construção. Por isso, para quem gosta de aviação e gostava de trabalhar se calhar numa empresa assim mais Embraer, que constrói mesmo partes de aviões, acho que trabalhar com compósitos, que é o que se faz também no Air Cargo, era muito interessante. Para além disso, tem também a parte de estarmos a representar a universidade numa competição internacional, que acho que é algo que, para além de nos dar muito prazer, eu falo em nome de toda a equipa, tenho a certeza, também nos valoriza como alunos e mostra-nos também, para além de divulgar a equipa e a universidade para empresas, e se conseguimos uma boa classificação nos valorizamos também como nós individuais. Sim, claro. Há toda uma divulgação e toda uma promoção que está associada a conseguirem realmente ter um bom desempenho na competição. Joana, da tua perspectiva, com o que é que nós tiramos de vantajoso daqui? Sim, foi basicamente o que o Pedro disse. Nós ficamos muito contentes de representar a universidade e o nosso curso lá fora, e até hoje temos tido sempre boas representações
e bons resultados, e acho que isso é muito bom. E para além disso é bom para nós que estamos na equipa, que conseguimos adquirir essas competências que só com as aulas não é possível, principalmente na construção do aeromodelo. Eu antes de entrar para o Aircargo não fazia ideia de como é que construía uma estrutura em compósito, não fazia ideia. E foi no Aircargo que eu e penso que o resto dos elementos da equipa aprendemos isso. E isso será muito importante para o nosso futuro. Queria também agora debruçar-me um bocado sobre uma parte não tão interessante talvez para vocês, mas que de certeza que aconteceu, que tem a ver com a parte dos desafios e dos obstáculos que tiveram que ultrapassar e que provavelmente ainda têm que ultrapassar, porque isto não deve ser assim um percurso muito fácil, não é? Mas gostava de saber, tanto um como o outro, provavelmente as respostas são semelhantes. Quais foram os maiores obstáculos e desafios com que se depararam, pelo menos até agora? Pode começar talvez o Pedro. Eu posso, para não dar aqui uma resposta muito genérica, eu vou-me dar vou-vos dizer um obstáculo com o qual eu ainda me recordo e que, graças ao Aircargo, também só o tive por causa do Aircargo, mas consegui ultrapassar, que foi o facto de eu não ter muita paciência a fazer trabalhos minuciosos. E para quem já trabalhou com fibras de baixa gramagem, ou seja, fibras muito fininhas, fibras de vidro, principalmente, sabe que é muito difícil. E pronto, e porquê que é difícil? Para quem não sabe, eu vou dar aqui um bocado de uma introdução. As fibras têm propriedades associadas que variam muito. E variam muito, ou seja, se vocês colocarem uma impureza lá ou se esticarem a fibra um bocadinho, as propriedades variam. E o nosso projeto, já os resultados finais vão ser diferentes dos projetados. E isso é uma coisa que só se melhora mesmo praticando. E pronto, as fibras são caras e nós, para praticar com fibras, não podemos fazer isso infinitamente, então temos que fazer o melhor que conseguirmos a cada vez. E para mim, a primeira vez que eu fiz um laminado, fiquei muito estressado e quase que desistia daquilo, mas pronto, essa foi a minha maior dificuldade. Ok, Joana, provavelmente também tens assim algumas histórias para contar. Sim, eu acho que na verdade todos temos um pouco de dificuldade no início, porque são trabalhos é um trabalho que requer paciência e tem que ficar bem feito, não é? A verdade é essa. E por vezes é difícil, ou às vezes as coisas não saem como nós queríamos e temos que refazer, e pronto, isso é um pouco complicado. Outro desafio que eu acho que serve para mim como para o resto da equipa é conciliar as aulas com o Aircargo, porque quando chegam a alturas em que temos muitos trabalhos e muitas frequências, nós não podemos simplesmente dizer, ok, agora faço uma pausa no Aircargo, não faço nada para o Aircargo durante algum tempo, até ter os trabalhos e as frequências todos feitos, e isso não pode ser. Temos que conseguir conciliar as duas coisas e não podemos simplesmente parar o trabalho do Aircargo, senão tudo se vai atrasando. E pronto, acho que é isso. Bem, nós, nesta altura, nós estamos num processo que não é tanto construtivo. Vai passar a ser daqui a pouco tempo, mas especialmente neste mês estamos numa fase que não é a fase de construção. No entanto, quando nós temos dois protótipos de teste, para quem não sabe. Um deles é aquele da qual existem fotos na página do Aeroclube da Covilhã, e posso dizer que quase todos os dias, quando a construção desse era um modelo, ia um par de pessoas a trabalhar para lá. Eu acho que a Joana não me deixa mentir, tenho quase certeza que era quase todos os dias. Sim, nós dividíamos o trabalho iam 2 pessoas de cada vez, também para não ir muita gente, e depois não dava para toda a gente estar a fazer o mesmo trabalho, então nós dividíamos-nos por grupos, e iam, e pronto, um dia iam 2, outro dia iam mais 2, e o trabalho ia ficando feito. Agora, nesta fase que não temos tanto este trabalho de construção, nós temos reuniões semanais onde falamos do trabalho que fizemos na semana anterior e o que temos que fazer na semana seguinte, e é dessa forma que nós nos organizamos.
Certo, certo. Pois. E provavelmente a quantidade de trabalho tende a avolumar-se um bocado à medida que, pronto, que o ano vai terminando e que se vai aproximando à altura mesmo da competição, ou é sempre mais ou menos o mesmo? Não. O ideal é que se mantenha sempre mais ou menos o mesmo, mas tende-se sempre, como há sempre coisas a melhorar, o que costuma acontecer é que se descobrem erros no fim ou que sequer as coisas não estão prontas e tenta sempre melhorar, melhorar, melhorar. E que chegas ao fim e tem-se tentado melhorar tanto que não temos nada em concreto. E não, às vezes há esse problema. Para além destes desafios que são habituais e que ocorrem naturalmente numa competição como esta, em que há muitos processos de manufatura e experimentais envolvidos, para além destes desafios que são inerentes quase à competição, sentiram que é quase um tema inevitável que a pandemia impactou a competição em algum aspecto? Para nós, pronto, a pandemia atrasou o AirCargo num ano. O AirCargo ia ser em 2021 e passou para 2022. Isso permitiu-nos ter mais um ano de trabalho, mas nós continuámos sempre a trabalhar. Não foi por isso que dissemos agora fazemos uma pausa e retomamos mais tarde. Não, nós continuámos sempre a trabalhar e pronto, para nós, claro que não podíamos ir à universidade se tivéssemos que trabalhar na construção, não poderíamos estar na universidade, mas continuávamos a reunir e a decidir o que tínhamos que fazer. Isso não parou. Então, até acabou por ser um impacto positivo. Deu-vos alguma margem de manobra, mais alguns meses para trabalhar nisso, não é? Pá, eu não diria positivo, porque uma pandemia nunca é positivo. Bom, nada da pandemia é muito positivo, não é? Mas pronto. E também há um fator de que se nós temos mais tempo, as outras equipas também têm. E como isto é uma competição, quer queiramos, quer não, pronto. De todas as formas, se nós não tivéssemos esta pandemia, íamos com o avião pronto. Se calhar um avião menos estudado, menos testado, mas ia funcionar na mesma. Iríamos na mesma. Para terminar, perguntava-vos então se tem assim alguma história mais caricata que possam contar, que possam partilhar connosco, para terminar assim em grande. Tanto o Pedro como a Joana, tanto faz, desde que a história seja boa. Acho que a história, que se calhar agora é mais caricata, mas na altura não foi, e de todas as formas ainda não é, porque estamos a sentir ainda mazelas disso, foi o facto do nosso avião se ter despenhado e partido há aproximadamente um ano. Sim. Se calhar um ano. Isso deveu-se a um erro de projeto onde causava ao avião a ter muita perda na ponta da asa. Obviamente isso já foi corrigido, mas na altura o Vilaça é um grande piloto, sem dúvida, mas há coisas que são impossíveis de impedir e pronto, durante o voo, eu ainda me lembro como se fosse hoje, o avião estava em volta e fez uma vril e partiu-se. Lá fomos nós todos atrás do avião na esperança de que estivesse tudo bem, mas pronto, tivemos que Isto foi no Aeroclube, corrigir no final. no Aeroclube da Covilhã, e por incrível que pareça, estavam umas pessoas na casa, pronto, deve ser a casa dessas pessoas, do outro lado da pista, e nós passámos para aí meia hora, nós, a equipa, o professor, Eu e o Pedro, os dois. o professor Silvestre, o professor Gamboa também. Fomos por um local. Fomos para o meio da terra, aquele mesmo lamacento, e estavam lá as pessoas, está ali o avião, e nós, obrigado, obrigado. E quando chegámos ao sítio vimos que aquilo estava tudo partido, a asa partida em dois, a fuselagem toda amassada. Foi bem triste. Agora é engraçado porque já arranjámos e já está direitinho, mas na altura não foi muito engraçado porque nós tivemos muito trabalho com o avião mas pronto, é por isso que se fazem os testes, para que algo assim não aconteça na competição. Claro, pronto, o game board é conseguir ultrapassar e chegar a ter um avião novo, não é? E, portanto, conseguiram aproveitar algumas peças, algumas estavam partidas, mas deu para aproveitar uma boa parte. Sim, deu para aproveitar. O que nos, pronto, deixou se calhar mais contentes, digamos assim, foi o facto da asa ter partido quase a meio. Ou seja, nós conseguimos corrigir essa imperfeição causada no meio e voltar a juntar as duas partes. Por isso poupou-nos um bocado de trabalho.
Não é claro, são sempre contratempos que se envolvem sempre um bocadinho neste tipo de teste e de competição. Não sei se há mais alguma coisa que queiram acrescentar, queiram partilhar. Temos perguntas, mas claro que isto está sempre um bocadinho mais aberto a alguma coisa que queiram dizer. Não, o que podemos dizer é que para toda a gente interessada no air cargo é uma atividade extracurricular muito interessante. Agora, nesta altura, é óbvio que nós não vamos ter assim muito tempo para vos ensinar, mas depois da competição tenho a certeza que cada membro da equipa tem todo o gosto em ensinar quem quer que seja o necessário para ser um bom futuro membro do Air Cargo 2023, do Aero Atubi, que é a nossa equipa. E pronto, estamos muito contentes em acolher quem quer que seja. Obrigado novamente ao AeroUbi, à Andreia e ao Rodrigo, fantásticos hosts, aqui pelo convite. Sim, muito obrigado por nos terem convidado para este primeiro episódio. É um grande privilégio. Obrigado nós. Obrigado, nós é que agradecemos. Mais uma vez, obrigada ao Pedro e à Joana por despenderem do vosso tempo para colaborar connosco e poderem esclarecer não só alunos da UBI e de aeronáutica, como pessoas que eventualmente ao seu podcast e que sejam de fora da área, o que é o air cargo e em que é que realmente consiste esta competição. Obrigada também a todos os ouvintes por estarem aqui connosco e até ao próximo episódio.